A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando aí prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos estudando o tema Adolescentes da Bíblia. Estamos aí aprendendo, meus amados irmãos, com vários adolescentes que fizeram a diferença no meio em que eles viveram, né? Segundo aí as Escrituras Sagradas. E hoje, meus amados, vamos aí estudar a lição de número 9, que tem como título Decidir ser fiel a Deus. Hoje vamos estudar a respeito do jovem Daniel. Daniel, meus amados, viveu ali grande parte dos seus anos como exilado em uma sociedade idólatra, servindo ali a reis ímpios, mas não se contaminou. O nosso texto bíblico se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 21. Esse é o texto base para a nossa lição de hoje. Se você não possui a lição em mãos, faça a leitura desse texto sagrado, Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 21. E o nosso destaque se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, somente a primeira parte, que diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Aqui, queridos, o texto nos revela um jovem, Daniel, que firmemente em seu coração resolve agir de forma diferente, porque tem uma fé diferente. A sua confiança no Senhor, e a sua resolução em afastar-se das comidas consagradas aos ídolos babilônicos demonstram, para nós algo muito importante. Nós podemos fazer, queridos, uma leitura de que ele não estava se rendendo à pressão cultural de um ambiente pagão. Daniel não estava sendo um mero passivo produto do meio. É verdade, que ele recebeu grandes privilégios. Estaria estudando e tendo acesso ao rei e à sua corte. Estaria também sendo bancado pelo rei e com a promessa ali de um bom futuro naquela nação. Era como se estudar, meus amados, na melhor universidade do mundo, com uma bolsa de estudos e garantia de emprego assim que terminasse o curso. Havia vantagens para o jovem Daniel. Mas o que ele percebeu de imediato, queridos, foi que se não fosse firme, iria acabar por transgredir contra o Senhor, relativando as suas verdades na sua vida. Daniel não olhou primeiramente para as vantagens, mas desde o início a sua preocupação foi agradar ao Senhor. Podemos dizer, meus amados, que naquela universidade babilônica, ele pôde transitar sem vender a sua alma ao diabo. E ele fez isto da forma mais correta. Ele não estava utilizando uma estratégia para manter a sua saúde que desagradasse a Deus. E você, meu querido? Qual a estratégia tem utilizado para todas as coisas da sua vida? Você foi transformado por Deus. Portanto, tenha a firme resolução de viver para a glória de Deus, de brilhar aí no meio da escuridão, de manter-se íntegro, mesmo se estiver em um ambiente corrompido. A nossa lição diz assim: Daniel foi um jovem diferente que viveu em uma época muito difícil da história de Israel. Vamos aprender com ele como é possível ser cristão em meio a tanta idolatria e imoralidade. Embora vivamos em uma sociedade corrupta, é possível não se contaminar com as coisas mundanas que desagradam a Deus e ter uma vida dedicada a Ele. O primeiro ponto da nossa lição: levado para um reino estrangeiro. Queridos, durante o reinado de Jeoaquim, o rei Nabucodonosor sitiou e marchou por sobre a Jerusalém,
outrora tão respeitada e amada. Tinha início o exílio de Judá, o Reino do Sul, que se juntaria aos cativos do Reino do Norte, que já estavam exilados há muitos anos. Agora, queridos, todos os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, estavam vivendo o juízo de Deus no exílio. Era um momento de choro, era um momento de dor, de arrependimento, de saudade e principalmente de crescimento. E entre os judeus levados à Babilônia, estava ali um grupo muito seleto. O rei Nabucodonosor havia solicitado que alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E entre esses jovens, meus amados irmãos, estavam Daniel e os seus amigos. O ponto 2, não se contaminou. Quando os jovens, queridos, chegaram à corte do rei Nabucodonosor, foram com certeza surpreendidos com o que lhes aguardava. Tudo se desenhava para um fim trágico, onde suas vidas seriam ainda mais abaladas e o sofrimento ampliado. Talvez fossem presos, submetidos à fome ou a uma rotina de trabalho esforçado. Mas não, muito pelo contrário. Quando eles chegaram, receberam o conforto do palácio, a abundância da comida real e as mordomias de uma vida onde o trabalho braçal não os ameaçava. Era tudo que os jovens entre 15 e 20 anos poderiam querer. Aos olhos dos menos prudentes, né, queridos, haviam ali tirado a sorte grande. É assim, queridos, é assim o mundo, né, para os jovens e adolescentes de hoje em dia. Os confortos são apresentados e os prazeres nos rondam. Muitas vezes, os caminhos mais curtos e menos cansativos têm detalhes que muitos não se atentam. Os prazeres do deixa pra lá, né? Do vamos ver o momento, vamos viver o momento, vamos viver a situação, né? Ou então do Deus quer o coração, não promovendo um esfriamento do temor e amor ao Pai Eterno. Gerações, queridos, gerações inteiras vão trocando a presença de Deus pelas aparentes bênçãos de um mundo decaído. E foi isso que o rei Nabucodonosor está oferecendo àqueles jovens. Mas eles não se contaminaram. O ponto 3, se destacando entre os sábios. E a Bíblia diz, queridos, que Deus concedeu a estes 4 jovens conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, especialmente, Deus também deu o entendimento em toda a visão e sonhos. Quando o período de treinamento determinado ali pelo rei Nabucodonosor terminou, os jovens foram conduzidos então à presença do rei. E na ocasião, a Bíblia diz que não foram achados outros jovens tão capazes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os seus amigos, fazendo com que eles, amados, ficassem ali assistindo diretamente diante do rei. O rei lhes fez várias perguntas, né, sobre todos os assuntos nos quais se exigiam conhecimento e sabedoria. E Daniel e os seus 3 amigos se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. Estava provado que Daniel era o mais sábio de todos. Outro ponto da nossa lição, fidelidade a Deus sempre.
Daniel, meus amados, foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse ali o tesouro que ele oferecesse. Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Ele também nos mostrou, queridos, como é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Provavelmente, o profeta Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente o ano 536 a.C., no terceiro ano do reinado de Ciro. Existe uma tradição rabínica que afirma que Daniel voltou para Jerusalém no final da sua vida, com a libertação dos exilados, e foi sepultado em Susã. Porém, não existe aí qualquer evidência bíblica maior aí para atestar essa tradição. Nossa conclusão diz assim: que possamos almejar ser como Daniel e seus amigos, que desejemos uma vida diferente, de modo que o mundo veja Cristo em nós. O brilho de Cristo vinha resplandecer em nossa face, que possamos frutificar e ter uma vida honrada e sábia, sem misturar-nos com a pecaminosidade do mundo. Que façamos a diferença por meio da graça de Deus. Queridos, valiosas são as lições aprendidas com aqueles aí que temem ao Senhor e se permitem viver constantemente guiados pelo Espírito Santo. Então, meu querido adolescente, coloque a sua vida por completo nas mãos de Deus e glorifique-o constantemente, com todas as suas palavras, com todas as suas ações, com todas as suas decisões, com todas as suas posturas e tudo o que for proveniente de sua caminhada. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.